nós temos um critério muito claro que o Estado que organiza as relações jurídicas, que as regula, estabelece, que é o critério da monogamia. E esse critério está fixado no direito brasileiro em norma constitucional. Artigo 226 da Constituição. Falar-se em famílias poliafetivas é realmente, com todo respeito, no atual estágio do direito brasileiro, levando em consideração todas as ponderações que eu já fiz para os senhores, falar-se de matéria jornalística e não de matéria jurídica. E deixo muito claro para os senhores, não porque eu seja em tese contra, porque como operador do direito, eu não posso ter a desonestidade de simplesmente falar o que eu acho por conta de minhas posturas educacionais ou pessoais. Eu tenho que operar o direito, trabalhar com o direito. Algumas pessoas não gostam dessa expressão operar, mas tudo bem. Como um cientista do direito. E como cientista do direito, se um dia nós tivermos as relações poligâmicas determinadas pelo Estado, vamos trabalhar com elas. Quantos dos senhores aqui são católicos praticantes ou têm alguma outra religião praticante que não tem muita simpatia eventualmente com uniões homoafetivas? Na convicção pessoal dos senhores. Mas isso não quer dizer que o Estado não possa vir a organizá-las. Se o Estado considerar que isso é matéria de relevo, matéria de ordem pública, matéria de interesse social. Ou então nós fechamos o Estado de uma vez e criamos uma nova sociedade. Essa criação de uma nova sociedade não pode ser feita por apenas um homem ou por um grupo de homens e mulheres. Ela é feita por representantes do povo que trabalham com a vontade geral. Lembrando mais uma vez Savigny. Essa diferenciação de tratamento, ela existe por motivos de ordem pública e interesse social, porque, como falei para os senhores, juntando os três motivos há pouco, as razões antropológicas, sociológicas e culturais criaram nas sociedades portuguesa e brasileira determinadas balizas que foram consideradas e estruturadas pelo direito desses povos. E essas balizas têm que ser mantidas. Assim, trabalharmos com a instituição de entidades familiares per saltam, pulando a vontade geral da sociedade, é algo que quebra completamente a ideia de sistema. Como também quebra a ideia de sistema trabalharmos com uniões de fato como se casamento fossem, ou com uniões estáveis como se casamento fossem. Trabalhando um pouco com a nossa Constituição, a brasileira, o artigo 226, parágrafo 3º, ao falar, como lembrou o Dr. Ibrahim, que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento, deixa claro que, em primeiro lugar, casamento e união estável não são a mesma coisa. E não é só o requisito formalidade ou informalidade que faz a distinção entre essas figuras. Elas são muito parecidas, isso é inegável, mas tem algumas diferenças. Diferenças, inclusive, na repercussão jurídica dos atos de cônjuges e de conviventes, ou companheiros. Mas há uma segunda razão ainda para isso. A partir do instante que a Constituição brasileira fala que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento, qual continua sendo a instituição modelo no direito de família? O casamento. E para isso não é necessário se pensar muito, com todo o respeito, senão a lei nem falaria, e a lei facilitará a conversão em casamento. Agora, por que o casamento continua sendo preferido do Estado? Porque o casamento é fiscalizável. Eu tenho os documentos, eu tenho os mecanismos de prova perante a sociedade que há uma relação que o Estado pode, inclusive, intervir nela diretamente como Estado juiz. Enquanto que na outra relação informal, o Estado juiz precisa primeiramente reconhecer essa relação, para depois
trabalhar com ela. Assim, o tratamento tem que ser necessariamente diferente. Há uma razão bastante interessante ainda nesse motivo: a diferenciação de tratamento impede o concurso à sucessão pelo companheiro quando o cônjuge sobrevivente ela tem direito. Se a união estável vai ter facilitado a sua conversão em casamento e não o contrário, as pessoas que participam da relação casamento acabam tendo uma proteção do Estado mais específica do que as pessoas que não têm formalmente essa ideia perante o Estado. Essa situação envolve algumas ponderações que eu gostaria aqui de rapidamente trazer para os senhores. Eu sei que meu tempo já está quase esgotado, professora Regina. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. 10 minutos. O meu artigo, originariamente, que está quase pronto, inclusive, tinha 80 páginas. Menor do que a tese do doutor Ibrahim. Menor que a tese do doutor Ibrahim. E aí eu fiz um trabalho para condensá-lo, e aflito ao ver o que estava acontecendo aqui no evento, e vendo que certamente seria vítima de vendetta por parte da professora Regina Beatriz hoje, eu resolvi reduzir a 35. E agora reduzi a 18. Já foi o esforço. Então vamos lá. Daí 5 razões. Há algumas coisas só que eu quero passar para os senhores que eu considero bastante interessantes. Bom, a nossa legislação brasileira trabalha com a ideia de que somente há concurso da companheira à sucessão quando houver a exclusão do cônjuge. Ou seja, eu não posso ter um cônjuge para se trabalhar com a companheira na sucessão. Se os senhores pegarem depois o artigo 1580 e combinarem com o artigo 1830 do Código Civil, os senhores verificaram isso. É por essa razão, inclusive, que é explicada nos motivos do projeto que introduziu o artigo 1790 do Código Civil, que se diz que o tratamento dispensado ao cônjuge é de inseri-lo na ordem de vocação hereditária, mas não é esse o tratamento dispensado ao convivente. Isso foi de propósito. Se isso é o ideal ou não é uma outra história, isso podemos até discutir, mas foi essa a ponderação. Mesmo assim, há um esforço muito grande por alguns profissionais do direito de procurar reconhecer sucessões concomitantes, por assim dizer, ou até direitos concomitantes entre o que seria convivente, mas não preenche os requisitos para a união estável no direito brasileiro, e o que seria cônjuge. Porque o artigo 1723, no parágrafo 1º do Código Civil, estabelece que a união estável só pode ser reconhecida se não houver impedimentos matrimoniais. O Superior Tribunal de Justiça até que evoluiu bastante com essa ideologia, dizendo que enquanto não houver a decretação pelo menos da separação, ou a prova cabal da separação de fato, não há como se reconhecer pelo Estado juiz a união estável, ou seja, mantém-se a ideia de monogamia. Mas a partir, e aí uma visão